do livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel, lição 45, intitulada Apelo de Sempre, da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Irmãos, eu não julgo ter já alcançado a meta, seu objetivo, mas somente faço uma coisa, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para as coisas que me estão diante. Prossigo para o alvo. Então, antecedendo a essa pequena citação, o apóstolo dos gentios disse isso aqui, nesse contexto dessa epístola aos Filipenses, que é uma epístola muito pessoal, digamos assim, de Paulo de Tarso, uma epístola afetuosa, porque o apóstolo tinha muita amizade com essa igreja de Filipos. Filipos era uma cidade, na época, sob o domínio romano, era situada na Macedônia, hoje Grécia, e era a porta de entrada para a Europa. E Paulo, até atendendo uma visão espiritual que ele teve, que um homem da Macedônia lhe apareceu em visão, e ele pôde ver que se tratava de um homem dessa região pelo tipo das vestimentas que, no caso, o Espírito usava, E ele, atendendo essa solicitação, ele foi, então, para a Macedônia e fundou essa igreja de Filipos, os filipenses, Epístola aos Filipenses, pelos quais ele tinha muita amizade, muita consideração. A gente vê que essa epístola, quando ele escreveu, ele estava preso em Roma. E os irmãos da igreja de Filipos, sabendo das suas dificuldades, mandou um emissário levar uma ajuda para o Paulo. A distância naquela época, que era tudo feito, digamos, a pé ou no máximo a cavalo, era muito longe, mais de 1.000 quilômetros de distância dessa antiga cidade, que hoje só tem ruínas, Lá tem uma cidade ao lado, que tem outro nome diferente, era muito distante, e eles mandaram esse emissário ir a Roma levar essa ajuda para o Paulo. E esse senhor até adoeceu, ficou muito mal, e só depois que ele melhorou, foi tratado, inclusive pelos cuidados do próprio Paulo, ele foi para retornar. Paulo escreveu uma carta à igreja de Filipos, principalmente agradecendo a generosidade, o carinho daqueles irmãos que lhe mandaram aquela ajuda. E normalmente ele não aceitava ajuda, o Paulo, ele sempre foi muito independente na pregação do Evangelho, mas excepcionalmente nesse caso, talvez pela amizade que ele tinha para com a igreja de Filipos, ele aceitou essa ajuda, estava preso em Roma. Então vamos ver o que o Emmanuel comenta do trecho. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nas horas, está chovendo muito, a gente, o lavrador, aquele que planta, ele lembra-se da colheita que virá. Então nós também, aqui da cidade, que não plantamos, quando vemos muita chuva e que às vezes nos cria algum tipo de dificuldade, tenhamos em mente as benesses, o lado bom da coisa, que é a alta produtividade no campo. Então Emmanuel está dizendo isso aqui, citando como exemplo. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Então, cumprir o dever muitas vezes requer de nós sacrifício, dificuldade, luta, às vezes até lágrimas, suor. Então vamos, nas horas pensar que depois, mais à frente, quando nós formos
fazer uma análise, né? um balanço da nossa vida, nós vamos sentir a alegria de ter cumprido os nossos deveres. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. Aqui ele começa a entrar no sentido que ele quer dar a lição. Não te detenhas em recordações amargas do passado, do pretérito passado. Ou seja, todos nós, ao longo da vida, muitas vezes passamos por duras dificuldades, provações, lutas, perdas de entes queridos, prejuízos, decepções, enfim, tantas coisas que é comum aqui na Terra, às vezes, a gente passar. Então, ele nos aconselha aqui a não nos deter no passado. Esquece o passado. Qual que é a mensagem de Paulo? Prossigo para frente, para o alvo, para o objetivo, né? A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. Então, a derrota que nós sofremos em alguma situação de vida, às vezes se transformam em lição de vida, com melhor aproveitamento da reencarnação a partir daquela dificuldade. Porque muitas vezes a gente lamenta demais o sofrimento, a derrota, uma perda, mas mais à frente nós vamos sentir que aquilo às vezes nos foi benéfico, né? A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade ensinando-te a ver. Uma metáfora interessante aqui do Emmanuel, o colírio da verdade. Então, muitas vezes a lágrima, o sofrimento, é um choque de vida que nos ensina a ver melhor aquilo que nos convém, a reconhecermos aquela situação que às vezes nós estávamos envolvidos, não como sendo a melhor para a nossa posição espiritual, sobretudo, né? A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. A provação experimentada nos ensinou a ter paciência. Ninguém adquire paciência se não passar pela dificuldade, né? Então, as dificuldades são importantes e necessárias para que a gente possa exercitar essa paciência que é importante na vida da gente, né? Eu estou aqui me lembrando um trecho lá do nosso lar em que o André Luiz encontra lá um senhor chamado Silveira, que o pai tinha espoliado aqui na terra. Ficou devendo, né, teve um comércio de dívida, o pai era grande comerciante e mandou executá-lo sem dó e sem piedade. E ele perdeu tudo, até o André Luiz fala que ele lembrava até o dia em que o caminhão retirou o piano da filha do Silveira da sua casa por conta de pagar a dívida. E ele encontrou esse Silveira lá e ficou, como ele também apoiou o pai naquela circunstância, diferentemente da mãe, que comovida pediu clemência, mas o pai de forma nenhuma quis aceitar, e ele encontrou esse Silveira lá no plano espiritual. E aí ficou envergonhado, considera, não, vai lá, conversa com ele, se explica, né, pede desculpas, né? E ele foi. E o Silveira falou, não preocupa com isso, seu pai foi um benfeitor, não fosse ele ter nos arrebatado todas as economias, eu e meus filhos não teríamos tido a oportunidade de ter uma vida mais no sentido espiritual, de termos conquistado valores espirituais. Então são essas coisas que o Emmanuel está querendo nos ensinar. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te a descoberta do genuíno amor. Quantas afeições e uniões desfeitas e que é sofrido, mas que depois mostra-nos que nós descobrimos coisas melhores, né, em termos afetivos. Para a frente é o apelo de mais alto. E aqui nos lembramos de Paulo, principalmente, né?
né? Porque o que o Emmanuel está querendo nos dizer? Esquece o passado, não fique lamuriando as coisas que aconteceram, não fique remoendo coisas negativas do passado, pensa no futuro, parte para frente, né? E Paulo foi um grande exemplo disso. Ele, nessa época, já estava preso em Roma, por volta do ano 62, provavelmente, já da era cristã, né? Primeiro século do cristianismo. Ele já havia passado por inúmeras dificuldades, prisões, açoites, incompreensões, né? No entanto, ele não se prendia aos próprios remorsos, porque ele foi um perseguidor do cristianismo. Nem isso o abalou. Ele não se ficou remoendo os remorsos dos erros praticados. Não lamentava os amigos descrentes. Quantos amigos dele, quando ele se converteu ao cristianismo, né, trataram-no com ironia e se afastaram dele. Não se queixava dos próprios parentes, porque o próprio pai renegou, a própria mãe desencarnou assim, desgostosa por ele se tornar um convertido ao cristianismo, né? Não lastimava, inclusive, a perda da noiva amada, Abigail, com que ela sonhava se casar um dia, né? Era irmã de Estevão, um drama de vida que mandou apedrejar o irmão da noiva. Não se queixava da desconfiança inicial dos próprios apóstolos, porque os próprios apóstolos, de início, quando ele ficaram sabendo da visão que ele teve às portas de Damasco, e ele quis procurar os cristãos, ele não foi inicialmente recebido, porque eles tinham desconfiança. Depois sim o acolheram, né? Não reclamava das perdas das regalias que antes desfrutava como integrante do Sinédrio. Altas remunerações, posição política privilegiada, ele simplesmente deixou tudo e passou a ser um tecelão humilde, ganhando a vida com seu trabalho manual. Não reclamava dos açoites, das pedradas, das perseguições que sofreu ao longo da sua vida apostólica. Então, era um homem nessa situação que já havia passado por todas as dificuldades, que tinha um passado dessa forma, e ele dizia: prossigo para o alvo, né? Avanço para o objetivo. A palavra de vida eterna, ele diz assim: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para adiante, esquecendo o mal e fazendo o bem. Busquemos o alvo, né? E o alvo, a meta do cristão, o objetivo, é a nossa união divina, a união divina do discípulo com o nosso mestre, que é Jesus. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Informação, passeio, experiência, né? Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda. Você olha no retrovisor só para ver o que vem atrás, tomar algum cuidado, né? De vez que necessitas permanecer de atenção concentrada à frente, no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Então, é a comparação que ele faz com o retrovisor de automóvel, que eu achei interessantíssima, né? A coisa toda a gente vivencia isso toda hora, dirigindo. O retrovisor, sim, nos ajuda a ver alguma coisa que nos possa oferecer algum direcionamento, algum cuidado com relação a quem vem atrás, por exemplo, mas o objetivo é a frente, é o alvo, é a estrada, é o futuro, né? Então, é isso aí, meus irmãos.